Livro Cristo, Aquele que Cura, de F. F. Bosworth. Continuação do capítulo 5. O segundo passo. Em seguida, você deve certificar-se de que está em paz com Deus. Nossa bênção redentora está condicionada a isso. Depois que ouvimos o Evangelho e tomamos conhecimento do que ele nos oferece, Jesus nos diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15, parte B. Somente aqueles que estão em paz com Deus podem seguir essas instruções. Quando buscamos a cura, não devemos ter ligação com o inimigo da nossa alma, pois ele é a causa das nossas moléstias. Jesus pode destruir as obras do diabo em nosso corpo, mas não fará isso enquanto estivermos presos às obras malignas. É difícil exercitar a fé para a remoção de uma parte da obra do diabo, enquanto a pior fica intacta. Somente depois que o indivíduo resolve a questão da obediência a Deus pode crer nele. Tiago diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Tiago 5,16, parte A. A vontade de Deus é que seus filhos procedam bem em todas as coisas, tendo saúde, e que também vá bem a sua alma. 3 João 1,2. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66,18. Quando nosso coração nos condena, convencendo-nos de que não temos direito a coisa alguma, perdemos a confiança em Deus. A ordem para que os enfermos chamassem os presbíteros foi escrita primeiro aos cristãos cheios do Espírito Santo. Há algo errado quando um homem deseja a bênção, mas não aquele que abençoa. Deseja a misericórdia divina, mas não anela por comunhão com Deus. Enquanto rejeitamos a vontade do Pai, não podemos buscar sua misericórdia. Não peça uma bênção pequena se você rejeita uma muito maior. É impossível receber e rejeitar as bênçãos divinas ao mesmo tempo. Deus deseja dizer a Satanás e às enfermidades o mesmo que disse a Faraó: deixa ir o meu povo para que me sirva. Êxodo 7,16, parte A. Nossa primeira consideração em todas as coisas, mesmo quando pedimos a restauração da saúde física, deve ser a glória de Deus. Duffy. Força e capacidade para realizar o serviço de Deus são a única base apropriada para buscar a restauração física. A unção com óleo para a cura é em si mesmo um símbolo e um sinal de consagração. Temos de desejar ter saúde para a glória de Deus. O que então significa unção? Leia Levítico 8, do 10 ao 12, e veja a resposta de Deus para essa pergunta. Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele. Versículo 10. Quer dizer, separou tudo para Deus. A unção com óleo em nome do Senhor era um ato de dedicação e de consagração, requerendo da parte daquele que era ungido uma total submissão a Deus. As mãos, os pés, os lábios, os ouvidos, os olhos, enfim, todo o corpo daqueles envolvidos nessa tarefa era empregado somente para a obra de Deus, para ser templo do Espírito Santo. Reverendo R. A. Torrey. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como o bem vai à tua alma. 3 João 1,2. O Espírito Santo ordena que nos sujeitemos a Deus antes de orientar-nos a resistir ao diabo. Tiago 4,7. Ninguém pode ter sucesso ao fazer frente ao inimigo se não estiver totalmente submisso a Deus. Quando resistimos assim ao inimigo, ele não somente se afasta de nós, mas sai, literalmente correndo, e ele fugirá de vós, diz o final do versículo 7. A maldição, inclusive as diferentes enfermidades relacionadas em Deuteronômio 28, sobreveio ao povo de Israel porque a obediência e o serviço não eram oferecidos a Deus com alegria e singeleza de coração. Atos 2,46, parte B. A atitude que partia do íntimo dos hebreus, responsável pela vinda de todas aquelas enfermidades sobre eles, não era a mesma atitude que removeria as doenças do meio do povo. Em outras palavras, a atitude responsável pela maldição
que sobreveio aos filhos de Israel não deve ser a mesma a conduzir-nos a Deus, com vistas a desfazermos da maldição que nos tem assolado. As promessas de Deus somente para os obedientes. O Senhor satisfaz o desejo do coração daqueles que se deleitam nele. Salmo 37:4. Deus não diminuiu a quantidade de bênçãos na dispensação em que vivemos. Aos obedientes, aqueles que ouvem atentos à voz do Senhor e fazem o que é reto diante dos seus olhos, Êxodo 15:26, ele diz: desviarei de ti toda enfermidade. Deuteronômio 7:15, parte A. Como você pode ver, a fé é a união do nosso coração e da nossa vontade com a vontade e os propósitos de Deus. Onde falta esta unidade, é impossível que haja resultados. Trata-se de uma lei espiritual extremamente importante, para a qual em nossos dias estamos dolorosamente cegos. Reverendo P. Gavin Duffy. Deus fala sobre temermos ao Senhor e nos apartarmos do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula, unguento, para os teus ossos. Provérbios 3:8. A fé sempre implica obediência. Paulo exortou os filhos a obedecerem ao 5º mandamento, para que vivessem bem e seus dias fossem prolongados. Efésios 6:3. A submissão e a obediência de Naamã à palavra do Senhor foram completas, por isso ele foi curado. 2 Reis 5. Aquele que andam retamente recebem a seguinte promessa: o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Salmo 84:11. Portanto, antes de pedirmos qualquer coisa a Deus, devemos submeter-nos ao primeiro e grande mandamento do Senhor, a saber: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Deuteronômio 6:5, parte A. Porque o Pai diz: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Salmo 91:14, parte A. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam seus mandamentos. Deuteronômio 7:9. Portanto, como fez o leproso, devemos chegar diante do Senhor e adorá-lo quando pedimos cura. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Provérbios 3:16. Case-se com a sabedoria e tome posse de seus bens. No texto acima, a sabedoria é representada como uma rica rainha, distribuindo bênçãos com as 2 mãos para todos os que se submetem a ela. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Ele se mostra forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. 2 Crônicas 16:9, parte B. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios 14:30, parte B. Um coração doentio é pior do que um estômago doentio. Uma alma debilitada é pior do que um corpo mórbido. Paulo disse: o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, antes de dizer: o Senhor é para o corpo. 1 Coríntios 6:13, parte B. A Bíblia ensina: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6:20. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. Portanto, se você deseja ser curado, apresente o seu corpo a Deus. O Altíssimo promete repará-lo somente depois que ele se tornar propriedade do Senhor. Ir primeiro à cruz para receber a purificação. O caminho mais certo para o enfermo é dirigir-se primeiro à cruz, a fim de obter a purificação. Em segundo lugar, ao cenáculo, com vistas a receber o poder do Espírito. Em terceiro, deve ir ao Monte das Oliveiras para fazer parte da grande comissão. E, finalmente,
deve ir ao grande médico para receber a força para o serviço. Bryant. E, se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu espírito que em vós habita. Romanos 8:11. Em Cristo, a videira verdadeira, há toda a vida de que precisamos para o nosso corpo e para a nossa alma. No entanto, como podemos apossar-nos e usufruir-nos dessa vida, a não ser por meio da nossa união com Ele? Não é separados dele, mas nele que somos perfeitos e completos. Colossenses 2:10. Substituição sem união não é suficiente para possuirmos a vida da videira e usufruirmos dela. Se você precisa de um milagre, entre em sintonia com aquele que é capaz de fazê-lo. Desfrutamos da vida da videira por meio de nossa união perfeita com Ele. Pedir a cura e recusar sermos liderados pelo Espírito é como pedir a um carpinteiro que conserte nossa casa e ao mesmo tempo proibi-lo de entrar. E rogavam-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Mateus 14:36. Não podemos tocar em Jesus com restrições. Portanto, como a mulher que driblou a multidão para tocar em Cristo, você deve abrir o caminho, pressionando com o cotovelo, entre aspas, o egoísmo, a desobediência, os pecados não confessados, a mediocridade, a preocupação com a opinião alheia e com as tradições humanas e os artigos escritos contra a cura divina. De fato, muitas vezes você deve abrir o caminho, apesar da atitude do seu próprio pastor, o qual pode ser que não tenha conhecimento dessa parte do Evangelho. Abra caminho em meio às dúvidas, à atitude dúbia, à preocupação com os sintomas e os sentimentos e às mentiras da serpente. O Espírito Santo, que foi enviado para operar em nós as bênçãos da redenção, é o nosso Consolador. Ele está pronto a nos ajudar a abrir o caminho em meio a todos esses obstáculos, para que cheguemos ao lugar onde podemos tocá-lo e suprir nossas necessidades. Deus deseja derramar seu Espírito Santo plenamente sobre nós. Ele veio como o executivo de Cristo, para realizar em nosso favor todas as bênçãos garantidas pelos 7 nomes redentores e da aliança e seladas no Calvário. Continua sendo verdade que todo aquele que toca o Senhor é restaurado. Como podemos tocá-lo? Crendo em suas promessas. Essa é uma forma infalível de tocar Cristo para receber tudo o que Ele prometeu. Nós o tocamos, pedindo suas bênçãos e crendo que Ele ouve a nossa oração. Quando a mulher o tocou, foi curada pela fé. Não foi apenas um toque físico, pois o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. João 6,63 parte A. Milhões de pecadores têm tocado a Jesus dessa forma e recebido o milagre ainda maior do novo nascimento. Não um mero contato, mas uma união profunda. Assim como os enfermos tocaram Jesus quando ele caminhou aqui na terra e foram restaurados, hoje também todos os que o tocam pela fé têm o mesmo privilégio. Esse toque nos une a Ele muito mais profundamente do que o contato físico. Não é um mero contato, mas uma união tão real quanto aquela dos ramos com a videira. Tudo que está na videira, inclusive a vida espiritual e física, pertence a nós, os ramos. O toque da fé pode colocar-nos totalmente sob o controle do Espírito Santo. É Ele quem opera os milagres, o que não podia fazer durante o ministério terreno de Cristo, pois o Espírito ainda não fora dado. Jesus não ficou menos poderoso como Salvador e médico depois que foi glorificado. Ele é ainda mais poderoso. O privilégio de tocá-lo atualmente é muito maior do que quando ele estava aqui como homem, porque agora podemos receber muito mais por meio do seu toque. De onde está, à direita do Pai, ele tem mais a oferecer. Por isso ele disse: convém que eu vá. João 16,7 parte A. Uma vez que o Espírito veio para revelar-nos Cristo,
de uma forma que ele não podia ser revelado anteriormente, por que não podemos buscar cura nele com a mesma fé daquelas pessoas que venciam todos os obstáculos para chegar até ele? Já mostramos a extrema importância de estarmos em paz com Deus antes de pedirmos que nos cure. A bênção de termos paz com Ele é milhares de vezes mais desejável e agradável do que a cura em si. Já vi pessoas enfermas extremamente felizes. No entanto, também já vi pecadores com saúde perfeita e ao mesmo tempo infelizes, a ponto de cometerem suicídio.